Muito boa tarde, hoje é sábado, final de semana, 7 de maio de 2022, né? Amanhã é dia das mães. Quem tem a sua mãe viva, que aproveite, né? Eu infelizmente perdi a minha no dia 6 de janeiro de 2020. Minha mãe morava em Cidreira lá e ocorreu um acidente, né? Caiu a chapa que meu pai fez lá de concreto, ele caiu por cima dela. Minha mãe tinha 74 anos, estaria com 76, ela já foi para 2 anos e meio do falecimento dela. E falando em pai e mãe, isso é um princípio importantíssimo que até está nas escrituras. Honrar a pai e mãe, independentemente do caráter do pai e da mãe, dos princípios deles, o Senhor pede para nós honrarmos pai e mãe para que se prolongue os nossos dias sobre a terra. Então existe uma promessa da parte de Deus que requer de nós que nós venhamos a amar e honrar pai e mãe. É ter a nossa família em estima para que se prolongue os nossos dias sobre a terra. É uma promessa de Deus. Haver a semelhança, porque se nós não honrarmos o nosso pai e a nossa mãe na terra, nós também não honraremos ao Deus invisível, ao nosso Criador, né, amados? Então a família, lógico que não existe nenhuma família perfeita na terra, mas cabe a nós estarmos orando, que nem eu desde a minha conversão em 94, depois que eu fui para a missão em 96, eu sempre insisti com a minha mãe. Ela foi várias vezes na Jocum comigo ali, ela sempre demonstrava um interesse em fazer a ETED, fazer a Escola de Treinamento e Discipular. Infelizmente, algumas vezes ela ficou alguns dias com nós ali. Infelizmente, ela nunca se determinou para ficar ali o período de 5 meses de estudo. Eu até incentivo a todos os cristãos que nos seguem aqui no Facebook e nas redes sociais, que se não quiser fazer conosco aqui em Alvorada, essa escola de treinamento, pode ir para qualquer lugar do mundo onde tem uma base missionária de Jocum, que você ali receberá condensado um treinamento espiritual que será um divisor de águas na sua vida, meu amado. Porque você vai aprender a ter um devocional, a meditar na palavra de Deus, separar uma meia hora por dia, alguns minutos por dia para ler a palavra de Deus, refletir. Você vai ter um caderno onde você vai escrever a palavra de Deus, você vai descrever aquilo que Deus está falando para você através das Escrituras. Você receberá um conteúdo de feridas e amarguras, de situações no teu passado que você precisa liberar perdão para você ser sarado. Estudo sobre o perdão também é fundamental, porque nós trazemos na nossa história muitos traumas do passado, muitas situações que nós internalizamos e criam raízes de amargura, de ressentimento,
que vai envenenando a nossa vida. E tudo isso é lixo que nós precisamos botar para fora, amados. Liberar. Entregar tudo na mão de Deus, porque a Ele, e somente a Ele, pertence a vingança. Nosso mundo é injusto, mas na questão espiritual, Deus é perfeitamente justo. Ele desce a chuva sobre bons e maus, então existe a graça comum sobre toda a humanidade, né? Todo mundo tem a sua vida biológica, mas vida espiritual, paz sobrenatural, domínio próprio, benignidade, mansidão, discernimento de espíritos, só tem quem já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, já foi batizado e nasceu de novo. É só quem vive no Espírito tem os dons de Deus e começou a ser pacificado com o Espírito Santo. Porque o homem natural, na sua naturalidade, ele é pecador e ele é inimigo. A Bíblia é bem clara a esse respeito, que a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Então existe um reino de Deus, existe o governo de Deus, que para nós acessarmos este reino, nós precisamos primeiramente nos sujeitarmos ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo. Aí sim, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, que nem diz ali em 2 Crônicas 7,14, esse é o remédio para o ser humano. Não existe outro remédio, amados, a não ser o arrependimento. O ser humano ele precisa parar, meditar e refletir o que ele está fazendo com a sua vida. Nós precisamos pensar e analisar. Eu tenho governo sobre a minha mente? Eu tenho governo sobre a minha vida? Se você ainda não nasceu do Espírito, certamente você ainda não governa a sua mente. Você não tem governo sobre os teus pensamentos. Você só receberá este poder, amado de Deus, se você estiver caminhando com Jesus Cristo. Foi o que Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai, se o Espírito Santo não o trouxer. Ok? Então, é fundamental você começar a entregar a tua vontade. A Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Eu sempre, quando eu confiei no meu entendimento, eu me dei mal. Vamos ler o Salmo número 20. Lá na nossa casa em Cidreira, o Aldrin pegou um panfleto lá, um cartaz, e escreveu o Salmo número 20 e ficou lá de testificado na parede da nossa cozinha, lá em Cidreira. Salmo número 20 diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó, que depois Deus transformou o nome dele para Israel, te proteja. Versículo 2: envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião.
lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Então nós precisamos entender aqui, amados, que esse salmo de Davi foi feito lá milhares de anos atrás, antes de Cristo, bem antes de Jesus Cristo. Então ainda havia a prática de holocaustos, de sacrifícios de animais. Depois da vinda de Cristo, cessou estas práticas de cerimônias de sacrifício de animais. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi feito um sacrifício eterno, perpétuo, não havendo mais a necessidade de sacrifícios de animais, de sangue. O único sacrifício agora, que sempre se fará necessário, que nem está lá em Mateus 11:12, é o de nós entregarmos o nosso coração, fazermos do nosso coração o altar, que nem Jesus disse para a mulher samaritana no poço de Jacó, que perguntou: onde é o lugar agora de sacrifício, de adoração? Os antigos, os fariseus, dizem que é na sinagoga, é nos templos. Moisés dizia e disse que era nos montes, nos altas montanhas. Jesus foi para o deserto, mas Jesus disse para ela: mulher, tu falas do que tu não sabes. A hora vem e a hora é agora em que não importa o lugar. O que verdadeiramente importa é que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Precisa haver, então, verdade, autenticidade na minha busca e na minha entrega. E para isso temos que orar a oração de Davi todos os dias, amados, pedindo para que o Espírito de Deus sonda-nos, venha nos perscrutar, entrar na minha mente, entrar no meu coração. Nós temos que pedir para que Deus venha trazer à nossa consciência o que está lá no nosso subconsciente, o que está lá entranhado na nossa alma, que muitas vezes nós não sabemos que é um pecado. Às vezes é uma autossuficiência, é uma arrogância, uma soberba. Às vezes temos pensamentos na nossa mente que se opõem ao governo de Deus. E me remete, Deus sempre tem me lembrado sobre o que ele falou ao profeta Jeremias: desce à casa do oleiro, Jeremias, e olha como o oleiro amassa o barro. Não podeis eu fazer também assim com vocês? Nós somos barro, amados, somos criaturas criadas por uma mente que é perfeita, que é Deus. Deus Pai, o Filho Jesus e a terceira pessoa de Deus, que é o Espírito dos dois, que é o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. É o Espírito que cada criatura que busca de todo o seu coração a presença de Deus recebe desta onipresença de Deus na sua vida. Aí, com o discernimento de espírito, com esta conexão alma humana com o Espírito Santo, nós começamos a trilhar o caminho da perfeição, do aperfeiçoamento, que é o próprio Deus que opera, daí começa a operar em nós, se nós nos mantivermos no Espírito. Isso tem que ser todo dia, amado. E nem lá no deserto, todo santo dia Deus fazia derramar o maná para o sustento do povo quando saiu
do Egito. Alguns tinham dúvidas que amanhã Deus poderia esquecer deles e não enviar o maná, que era o pão que desceu do céu. É um pão celestial. Eu não sei qual é a composição desse pão. Tipo um algodão comestível e que alimentava o corpo das pessoas no deserto. Mas alguns guardavam esse maná celestial com medo de amanhã Deus esquecer deles. Então entrava a incredulidade. Quando entra a dúvida, ela nega a fé. Não tem como você ter fé. Fé é certeza, é convicção de que Deus existe, que Ele é supridor, que Ele é real e que Ele, o amanhã, Ele vai te suprir, Ele vai me suprir. Jesus falou várias vezes isso. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, que o amanhã pertence ao Senhor. Tampouco se prenda ao teu passado, amado. Procure orar e pedir o poder de Deus para você viver o hoje e o agora. E o agora, assim como você está vendo essa live, esse conteúdo que depois vai ficar aí na internet, concentre-se, foque naquilo que eu estou falando agora. Em cada palavra, em cada pausa. Fixe os teus ouvidos nestas palavras, para que estas palavras tornem-se vivas e eficazes na tua vida, para que você consiga praticar elas, para que verdadeiramente as palavras de Deus tornem a tua existência e o teu legado como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Porque estamos vivendo tempos difíceis. Nessa pandemia aí, que graças a Deus agora está arrefecendo, mas estão acontecendo guerras, rumores de guerras, a política no mundo inteiro. Ainda ontem eu recebi um vídeo de uma irmã da igreja, onde tem certos lugares onde estão matando os nossos irmãos cristãos conservadores como se fossem baratas, jogando-se no buraco e assassinando como se fossem lixo, amados. E cada vez mais, e isso sempre aconteceu, mas vai acontecer com mais força, porque estamos chegando no tempo do fim. E Deus está permitindo todas essas coisas, e as profecias estão se cumprindo, porque faz 2000 anos que Cristo veio e trouxe o Evangelho para a salvação da humanidade. Mas a grande maioria da humanidade rejeita o governo de Deus. E como eles rejeitaram o governo de Deus e continuam rejeitando, Deus os entregará ao governo de Lúcifer, de Satanás, que vai propor um acordo mundial para toda a humanidade, e a humanidade vai aceitar, e depois ele vai chipar, que é o biochip. E todos obrigatoriamente terão que adorar e se curvarem a esse homem, a esta besta que vai, né, num primeiro momento, Sandra Coutinho, um abraço. Num primeiro momento, parecerá que ele verdadeiramente é Deus e todos aceitarão o seu domínio. Só que na metade deste acordo cairá a máscara desse homem e ele se revelará como ele verdadeiramente ele é, o iníquo, o homem do pecado, que simboliza, né, o próprio Satanás, o próprio Lúcifer,
o anjo, então ele operará sinais, prodígios e maravilhas, né, para enganar os neófitos, os que não têm conhecimento da palavra de Deus. Seremos perseguidos, sim. Por isto é por isto é importantíssimo nós termos o conhecimento da palavra de Deus. E termos também um posicionamento sobre a política, porque a política não é mais esquerda contra a direita, amados. É o bem, é os cristãos autênticos, lutando com as armas de Deus em oração contra o império das trevas. E o próprio cristianismo atual está carregado de fermento da religião, tentáculos das trevas que desviaram a igreja da palavra de Deus. Vamos continuar aqui lendo o Salmo número 20, versículo 4. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Isso aqui. Oração pelo rei. O Salmo de Davi para o músico mor. Não sei se era Asaf. Então, Davi intercedendo. Versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, bandeiras. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Verso 6. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Verso 7. Versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. 9. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Aleluia. Então termina o Salmo número 20. Tem 9 versículos. Nosso grande personagem, grande rei Davi, que Deus dizia que ele foi um dos maiores reis de Israel, que ele tinha um coração no perfeito. Não foi Davi, mas ele tinha um coração que agradava a Deus, um coração buscador, um coração que buscava a presença de Deus em oração, em jejum. E Deus o usou tremendamente na história antiga. Ele era um simples e humilde pastor, o mais novo da sua família de Jessé. E mesmo não sendo da linhagem de Saul, por Saul ter feito e não obedecido a Deus através do profeta, Deus não deixou a coroa de Israel cair sobre o filho de Saul, mas caiu sobre a cabeça daquele que Samuel ungiu, rei sobre Israel. E a profecia e a unção que Samuel fez sobre a cabeça de Davi, tudo se cumpriu, amados. Porque a palavra de Deus, ela sempre se cumprirá.
própria palavra diz que nenhuma palavra voltará para mim vazia. Antes, porém, ela fará aquilo para o que ela foi profetizada. E isto é um princípio. Comece hoje a profetizar sobre a tua vida, sobre o governo da tua mente, amados de Deus. Não deixe mais o meio ambiente governar os teus pensamentos. Não deixe mais ninguém influenciar a tua vida, nem o teu próprio coração. Comece a orar. Aproxime-se de nós e vamos daqui para frente confiar 100% nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. E aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, vamos respeitar, mas vamos abrir mão. Não. Na nossa mente só deve entrar aquilo que está escrito na santa palavra do Senhor Altíssimo. Aí sim estaremos cheios do Espírito Santo de Deus. E o próprio monte, o Espírito de fortaleza de Deus habitará dentro de você. E Deus fará do teu coração uma montanha inabalável. Pode acontecer o que acontecer ao teu redor, que nem diz ali no Salmo 9:1, 1000 cairá à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque ao meu respeito Deus dará ordens aos seus anjos para que o maligno não toque na minha alma e na minha vida. Absolutamente nada, nem o mal, nem praga nenhuma chegará mais à tua tenda, amados. Conecte-se conosco. Eu sou Nebrestan, né? E estamos aqui em Alvorada, Rio Grande do Sul. Temos alguns alojamentos para quem quiser fazer uma escola de tempo integral conosco. É só nos chamar no WhatsApp, que temos bastante lugares aqui. E será um grande prazer receber você e ficar um tempo com você, estudando a palavra de Deus, né? E você começar a se alimentar deste conhecimento, que é só este conhecimento da palavra de Deus é que fará você parar de sofrer e você receber as armas espirituais que você precisa receber para lutar o bom combate, que é o combate espiritual, que está lá em Efésios capítulo 6. Se porventura você não pode vir fisicamente, presencialmente até nós, vai nos acompanhando pela internet, que todas as coisas nós vamos disponibilizar gratuitamente para você. Mas é importante você se conectar pelo menos pelo WhatsApp e fazer parte de um grupo do WhatsApp, que é o CONAL, Conselho Nacional de Líderes Cristãos, que mesmo remotamente nós estaremos suprindo você com aquilo que você necessitar no campo missionário, no campo político, no campo do empreendedorismo. Nós teremos a maior alegria em colaborar com você. Então conecte-se conosco. Área 51 980 11 0770. Ok? Um beijo no coração. Já nos ajude curtindo e compartilhando os nossos conteúdos, amados, para que essa mensagem chegue ao maior número de almas possível. Bem-aventurado e feliz é aquele que trabalha e coopera com Deus para ganhar
almas. Esta é a nossa missão. Trazer almas para Jesus Cristo, para que Jesus liberte essas almas do pecado e que verdadeiramente estas almas comecem a experimentar a liberdade, a verdadeira liberdade que vem do poder do Espírito. Ok? Um beijo no coração, até a próxima live. Um abraço.